Olá, Olá, tudo bom, Renata? tudo bom? Você me ouve bem? Ouço bem, está me ouvindo bem? Super bem, super bem, super bem. Ó, Então tá. em alguns momentos, Oh, o meu Deus! companheiro de vida vai se fazer presente, então deixa eu já Sensacional. mostrar ele, antes que ele comece a causar muito aqui. É bom, temos uma companhia felina para dar uma animada, não é verdade? Canina, Canina, é felina sou verdade. eu. Alô, Felina, é né? verdade, eu confundi. É que eu tenho 2 gatos, aí eu tô acostumado com felinos, e aí eu confundo aqui o título. Renata, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Música em Rede. É muito bacana poder conversar com você. Tem bastante coisa que você está envolvida, que acrescenta bastante para o nosso mercado, então vai ser uma honra aqui conversar. Eu vou trazer aqui a nossa pauta. Se quiser, seria interessante se você puder se apresentar, para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece, por favor. Tem bastante gente que não me conhece, então vou aproveitar mesmo o canal. Eu adoro o Léo Dias, viu? Adorei que vocês estão citando o Léo Dias aí. E tô adorando que ele tá falando desse nosso universo, porque tá trazendo bastante informação, que às vezes a gente não fica sabendo. Bom, verdade. Eu não sou influencer, não estarei no canal do Léo Dias. Meu nome é Renata Gomes, eu trabalho para o mercado da música há uns 20 anos. Eu sou originalmente do setor, comecei na música no setor de instrumentos musicais, fazendo gestão de marcas, faço gestão de comunicação e marketing numa importadora grande chamada Abro Music. E há uns 10 anos para cá, quando essa onda dos instrumentos musicais começou a mudar, né, tecnologia e o advento da distribuição digital, eu comecei a ficar super angustiada com isso e comecei a procurar como essa nova música ia transformar a forma como a gente consome e produz música, né? Como essas novas tendências. Então comecei a me conectar com outros segmentos, com fonográfico, com festivais. E aí, como a gente que trabalha na música tem que pagar muito boleto, né? Eu comecei a fazer diversos projetos em diversas frentes. Primeiro por essa curiosidade e depois porque as coisas começaram a rolar, né? Assim, eu amo conectar pessoas e propósitos. Então eu comecei a conectar um com outro, com outro, com outro. Virei curadora de alguns eventos, conselheira da Assim São Paulo, curadora da São Paulo Tech Week, organizadora de alguns eventos de startup, de música, e assim, estou no mercado há uns 20 anos. Massa, legal demais. Você está comentando sobre esse lado da busca pela inovação, né? Você trabalha com a curadoria com esses eventos, né, que são bem importantes aí no nosso mercado. E a gente vivendo, a minha primeira pergunta é com relação a perspectiva mesmo sobre a nossa relação com esses eventos, que são eventos que geram, na verdade os eventos que geram relações, né, entre pessoas no mercado para negócios e conexões que façam sentido, né, para o desenvolvimento do mercado. E a gente está vivendo esse momento de isolamento e muito se diz da possibilidade disso ser uma coisa que possa acontecer por bastante tempo, ou até que seja intermitente, né? Que a gente tenha que sair um pouco, depois voltar um pouco para o isolamento, enfim. Então, há uma grande chance da gente ter que se adaptar muito, né, nesse mercado agora, desse novo momento. Como é que você enxerga isso, assim, o fato da gente ter que, de repente, se adaptar a isso e esse isolamento se estender? Você acha que esses eventos eles têm chances de começar a utilizar mais ainda do digital? Até porque são eventos que, pegando exatamente esses, né, que trabalham com inovação, com tecnologia, até faz bastante sentido que eles lancem mão mais disso, assim. Mas como é que você imagina que isso pode acontecer nos próximos tempos, de ter ou a substituição do presencial pelo digital, ou pelo menos ter bastante do digital junto com o presencial? Bom, eu acho que assim, os eventos não criaram essas relações, né? Os eventos são fruto de observação de grandes produtores antenados, assim, no caso da Assim São Paulo, a Fabi Batistella observou que essas relações já existiam e ela potencializou por meio de um evento essa conexão presencial.
Sim. E assim como ela lá atrás, né, 10 anos atrás, começou a pensar nisso, outros produtores de eventos também estão pensando agora como é que a gente vai potencializar essas relações que acontecem fora do evento o ano inteiro para qualquer que seja o ambiente que ele tenha que se desenvolver. Né? Uhum. Criar redes no digital hoje para a gente é muito mais fácil, porque a gente passa boa parte da nossa vida no digital. A gente não se dá conta tanto disso. E eu acho que o que os eventos têm como desafio agora é se dar conta que essas relações são estritamente, hoje em dia, há mais de 5 anos, a gente se conecta com as pessoas pelo digital. É raro você, por exemplo, receber uma ligação de feliz aniversário, né? Tá tudo lá no digital. É então, verdade. transportar esses comportamentos que já acontecem de forma digital para que esses eventos consigam acontecer também. Essas trocas possam ser potenciais. Já tem muita gente se movimentando, a própria assim, São Paulo nesse sentido, eu não posso dar pistas ainda, né? Porque ainda é tudo muito embrionário, mas eu acredito que a gente não pode, justamente como você falou, ficar esperando que o que a gente viveu vai ser o normal. Sim. Né? A gente está sujeito a essas mudanças aí de costumes e como é que a gente pode fazer com que essas conexões sejam genuínas de uma maneira não presencial. Né? Eu acho que vocês são o próprio exemplo disso. Vocês tinham um evento num espaço e conseguiram transformar o digital num lugar. A gente se sente, quando a gente conecta aqui, a gente está num lugar, né? Sim, sim. É verdade, tem essa... ele traz uma possibilidade... aliás, o digital ele traz possibilidades até... que emenda um pouco com essa segunda pergunta aí que eu queria te fazer, que tem a ver com a fronteira, ela muda o sentido, né? Quando você vai para o digital, você tem possibilidade de conectar pessoas em lugares onde a geografia, onde você quiser conectar, você conecta sem o limite geográfico, vamos dizer assim, custos de deslocamento, etc. e tal. A gente tem essas vantagens, acho que facilita esse tipo de conexão, porém a relação pessoal, né? Muitas vezes nesses eventos a gente, as coisas saem, muita coisa boa sai depois, quando você está tomando uma cerveja, quando você vai numa festa, ou quando você está conversando de uma forma mais solta e não dentro exatamente daquele momento específico da palestra ou do speed meeting, etc. e tal, que tem a sua importância, aquela força de encontro, e depois sai dali e você tem uma conversa às vezes mais solta que gera negócios. Muita gente gosta muito eu particularmente gosto muito desse momento dos encontros, né, cara, que esses eventos geram. Então tem esses dois lados, né? Por um lado você tem a facilidade e a praticidade de conectar as pessoas sem o limite geográfico, e por outro lado você perde um pouco essa coisa pessoal. Você que trabalha com essa parte de estratégia do marketing para esses eventos, você que está convivendo bastante com essa parte de tecnologia, você acha que é possível que exista um meio termo? Você acha que é possível a gente achar um ponto, enfim, de equilíbrio disso, assim, de você ter o físico e o digital acontecendo de uma forma que vai gerar um resultado bom, assim, porque a gente vai, é o que você falou, a gente não vai viver, talvez a gente não viva tão cedo a realidade anterior. Então, sei que você não pode dar detalhes, por exemplo, com relação ao que assim São Paulo está fazendo, mas eu queria, sei lá, até de um lugar mais filosófico e de entendimento, de fazer um exercício mental. Como é que você acha que a gente pode pensar aí essas possibilidades? Eu acho que tem uma coisa que meus pais sempre me falavam. Eu sou de uma família super simples, né? E aí eu via meus amigos terem as coisas, acesso às coisas, e eu queria criar também as mesmas coisas, assim, brincar, as mesmas brincadeiras, mas não tinha acesso aos jogos tecnológicos. E meus pais sempre falavam assim, a necessidade é a mãe da invenção. Eu ficava puta com aquilo, porque eu falava, porra, como é que eu vou inventar um jogo de tabuleiro, como é que eu vou fazer? E aí fui, por meio da necessidade, descobrindo formas de fazer parte daqueles universos também, ou de me conectar com as pessoas e realmente pedir para brincar com elas,
ou criar os meus jogos, criar as minhas coisas e trazer gente para achar aquilo interessante. E quando eu comecei a me conectar com esses outros segmentos, por exemplo, eu tinha a pretensão de achar que o mundo dos instrumentos musicais era a música, né? Falava de música, trabalho com música. Estava muito longe, muito desconectada. E eu não conhecia ninguém nesses outros universos. Eu tive que ir na cara de pau achando essas pessoas. Muitas das vezes eu ia nos eventos quando eles eram gratuitos, outras vezes eu não tinha nem grana para ir nos eventos, para poder participar e conhecer as pessoas. E aí me veio a necessidade, a mãe da invenção. Eu sempre fui muito cara de pau. Então eu começava a contatar as pessoas por formas digitais, online, pelas mídias, e me aproximar e falar, olha, vi sua palestra lá online, dos eventos que tinham, né, essa possibilidade, e queria muito conversar com você topa? Para minha sorte, as pessoas topavam. A própria Fabi Batistella foi uma dessas. Eu não pude ir no evento dela, conectei digitalmente e a gente começou a conversar. Eu acho que a principal barreira que a gente tem que vencer, antes de produtor de evento, antes de curador, é realmente ser uma pessoa, e não só ser uma pessoa digital e querer criar a experiência mais criativa e disruptiva possível, mas ser pessoas se conectam, independente da tecnologia, independente das barreiras. Eu acho que a gente se conectar genuinamente não necessita nem de presença física, nem da maior tecnologia não antes inventada, nem pensada. Sim, é verdade. Independentemente do meio, né? Acho que o que importa é como o intuito dessas conexões, né? Sim. Eu acho que isso faz essas conexões sobreviverem, se elas forem genuínas. A gente vai sentir, a gente vai entender como vai ser o impacto disso, né? O resultado disso para o mercado. Até porque, se você for pensar, a gente está vivendo um momento de tentar trazer o que a gente conhece, né, do offline para o online, né? Então, esse movimento das lives, dos artistas fazerem os shows utilizando as ferramentas digitais de uma forma possível, né, ainda mais na condição de isolamento. Então a forma possível é o artista lá tocando o seu instrumento, cantando, utilizando a ferramenta de uma forma simples e tudo mais, toda aquela cadeia que ele faz parte para que realizar um show acabar não conseguindo participar disso, mas é uma forma de adaptar o que acontece no offline para o online, né, que é a primeira forma da gente entender o que fazer agora, né? Falou isso que eu estava vendo um texto na internet, eu não me recordo agora a pessoa, mas foi muito interessante que ele falou, que a gente primeiro faz esse tipo de transposição, né? Pega o que a gente conhece de um meio e tenta adaptar ele para esse outro meio, depois esse outro meio ele vai criando formas originais e autênticas enfim, de realizar aquela função. No caso, no show de um artista, a gente está trazendo esse show para as lives e depois talvez a gente consiga achar uma forma do artista poder ter essa conexão com o público e de transpor, de passar a sua música, a sua arte pelos meios digitais de uma forma que seja específica do online, né? Você consegue imaginar alguma coisa nesse sentido? Você acha que esse caminho que a gente está vivendo de trazer os shows para as lives, mesmo de forma limitada, elas devem evoluir para alguma coisa? Você consegue pensar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente até já fez isso várias vezes e a gente só precisa rememorar isso, né? Esse fenômeno que você falou, por exemplo, tem até um nome, chama remediação. E os caras que pensaram nisso, nossa, eu falei tanto desses caras no mestrado que agora não lembro, Bolter e Gruzin, referências bibliográficas, né? Boa. Esses caras falam sobre isso, de um meio sempre se adaptar para o outro. A televisão que foi virando a internet e aprendeu com a internet. O teatro que foi para a televisão, a telenovela. Eu tenho um grande amigo que é um dos grandes estudiosos de carnaval no Brasil. E a tese que ele desenvolve é justamente como o carnaval se transformou uma vez que a mídia, a TV como mídia, passou a ser o grande veículo do carnaval, né? Hoje o carnaval é muito mais midiático, né? Muito mais feito para o que passa na televisão do que
somente para aquela experiência. Então eu acho que a gente tem que pegar essa nossa experiência de transformar mídias e transformar essas experiências que a gente está fazendo em mídia em lugares onde as pessoas queiram estar, né? Sim. Eu estava até escrevendo com a Dani Ribas, que é minha parceira lá no DataSim. Legal. Inclusive queremos falar com a Dani Ribas aqui a respeito dessa parte de pesquisas do DataSim. Tem que trazer, a gente tem que falar, né? Que dados também ajudam a gente a repensar isso. Hoje a gente estava escrevendo um texto que vai sair em breve num veículo aí, a gente estava falando justamente disso, como é que a gente transforma essa experiência que a gente está tão acostumado de ir lá suar num show, de se conectar com pessoa, de pegar gente, né? Todas as experiências relações realmente pessoais. Que um festival proporciona. Como é que você transforma isso para o digital? Será que as marcas estão preparadas para isso também? Né? Será que é só botar seu logo lá numa live? Ou que discursos que você tem que criar? Que responsabilidade que ela tem sobre isso, né? Que é o que a gente estava falando agora, né? Verdade. As marcas apoiando. Desculpa, pode falar. Não, a gente tem falado algumas vezes porque é impossível a gente não ver e não entender a dinâmica desses grandes players, né, os sertanejos e tal, e como a relação das marcas e a forma com que eles fazem, com que eles transmitem isso, os apoios, e aí o outro bebe demais, e como que o Conar vê isso, e como que a marca, que responsabilidade que a marca tem sobre isso, ao mesmo tempo ele está fazendo uma campanha de doação, então isso justifica, de certa forma, então ali tem bem, um discurso, né? É muito complexo. Tem uma responsabilidade de todas as partes juntas, né? Como você está dizendo aí, a importância da marca nisso. Embora eles tenham um problema com o Conar, eles têm um discurso ali muito particular que eles falaram com a audiência deles. Enquanto eles estão tocando no palco, num festival desses, a galera tá bebendo, tá se conectando de uma outra forma, né? As músicas, inclusive, giram em torno disso. Sim. É o discurso que eles passaram para o digital, mas sem pensar nessas limitações. Amanhã vocês vão conversar com o Coy, que é fera nessa coisa de marcas aí, eu vou querer assistir também. Ele está com uns projetos muito interessantes. Sim, acho que vai ser uma aula. Muito. Como sempre, as pessoas que passam por aqui sempre dão uma aula, inclusive a sua. Muito obrigada. Vamos lá. E aí, desculpa, tá te interrompendo. Não, e eu acho que é isso, é tentar transformar esses espaços em lugares. Sim. E mais do que saber qual botão apertar, né? Eu tenho que saber qual mídia. Observar essas pessoas, né? Ir um pouquinho para trás e observar o que as pessoas querem, o que elas estão vivendo agora, como é que você se conecta com essas pessoas, né? Que discurso eu tenho que usar? Seja você um artista de mainstream, ou eu pegando aqui o violão e começando a colocar minhas músicas na rede. Sim, e o fato de usar o meio digital, acho que a gente deve presenciar aí uma corrida mesmo de criação de ferramentas, né? Eu acho que já tá rolando assim, todo dia eu descubro uma ferramenta nova para fazer reunião online que tem uma coisa específica que é mais focada para texto ou para áudio, a outra que é boa para fazer reunião com muito mais gente, a outra que próprias redes sociais que começam a se adaptar, ver que o consumo da ferramenta, por exemplo, aqui, as pessoas fazendo a live, a gente até falou esses dias, o Instagram não tinha pensado na parte de monetização. Do conteúdo, e de repente ela vê que existe essa demanda, então acho que a gente vai ver uma corrida, sei lá, tecnológica de meios, né, de criação de meios aí, para que a gente possa, porque querendo ou não, a gente fica à mercê disso também, né, nós somos as pontas que produzem e que consomem, né, mas o meio precisa crescer também, né, precisa começar a gerar essas ferramentas. Eu acho que está rolando uma corrida forte nesse sentido, né. E acho que mais do que nunca a importância do pensamento coletivo, né? Porque o Instagram pode estar com a ferramenta mais estável possível, mas não pensou num detalhe, acho que é meio, né? Claro que pensou, mas não tinha um detalhe primordial, que é a monetização. Quando ela percebeu, quando doeu ali, que as pessoas estavam migrando para uma plataforma que oferece a possibilidade da monetização, rapidinho ela está pensando, então por que não olhar esses coletivos, né? Olhar essas dinâmicas e aprender com elas, seja você criador de conteúdo ou uma marca,
né? Lá na própria importadora de instrumentos. Como é que eu vou falar de instrumento musical se a gente tem uma luta no segmento pela renda mínima básica desses músicos? Então talvez agora seja o momento de falar sobre isso, sobre ensinar ferramentas para essas pessoas criarem e se monetizarem. Exatamente. Falando um pouco dessa parte colaborativa, né, que você falou no começo na sua apresentação que você trabalha colaborando bastante, né? Você tem você se envolve em diversos projetos e a gente vê assim que começou esse isolamento, assim que começou essa quarentena, esse negócio totalmente novo, que foi um baque completo para todo mundo, deu para perceber que começou a existir uma movimentação muito forte de formação de coletivos, né? Não sei se você percebeu isso também. Você vê nos grupos, principalmente falando mais especificamente desse mercado que a gente faz parte, uma grande força colaborativa, né, rolando. Tanto para escrever uma carta sobre o mercado da música para os políticos, a outra frente da música se organizando junto com as associações para tentar achar soluções, outro indo para o lado mais político e discussões para tentar, alguma PL que pudesse ajudar o mercado, enfim, existe uma série de movimentações rolando. Você teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que você percebeu desses movimentos coletivos, colaborativos novos, ou até alguns que já existiam e que ganharam uma certa força nesse momento? Você que tem esse olhar bastante do colaborativo. Bastante. Olha, eu faço parte de um coletivo de mulheres, por exemplo, que chama Women in Music. E a gente, particularmente, não conseguiu se articular, as mulheres desse grupo, somos em 400 mulheres, a gente não conseguiu se articular para fazer uma iniciativa do coletivo por uma questão muito interessante, que foi todas as mulheres estavam conectadas com outros coletivos e se potencializaram. E uma coisa que eu vejo que o nosso coletivo nos ajudou foi justamente antes, né, esse movimento veio de antes, no trabalhar em rede. Então, quando começaram a surgir várias iniciativas e muitas delas publicadas lá no nosso grupo, a gente foi atuando por afinidade. Eu acabei colaborando na pesquisa do DataSim, a Amanda, da Camará Produções, criou o Comitê de Crise da Música, que também chamou um monte de mulheres. E eu acho que o coletivo ele também tem essa capacidade de descentralizar hierarquias, né? Então, o todo ele pode virar pequenas partes que podem lutar em diversas frentes e conseguir atacar muito mais necessidades, né? Do que, de repente, a gente ter aquele pensamento de elefante, de ir todo mundo junto, com uma mesma representação. Talvez eu acho que seja essa também a grande sacada do digital, né? Você poder se conectar com iniciativas que realmente te representem. Né? Um dos meus amigos aí da Assim São Paulo, que a Assim São Paulo me trouxe, o Fabrício, do próprio Festival Bananada, se juntou com um monte de produtores, trouxeram o expertise deles e criaram o festival Fico em Casa Brasil. Né? Sim. Em menos de um mês eles mobilizaram 100 mil pessoas no Instagram desse festival e conseguiram criar campanhas junto a algumas marcas para poder arrecadar benefícios para quem mais precisava. Então eu acho que são o poder dessas iniciativas descentralizadas também que são o espírito do nosso tempo, né? Você não necessariamente precisar de um meio hegemônico, de uma iniciativa hegemônica e mandatória para poder fazer a diferença. É verdade, a gente conversou com a Carla, head comercial da Simpla, e foi bem interessante que o Festival Fica em Casa também utilizou da ferramenta do Simpla, que estava sempre muito conectado aos eventos presenciais, e aí ele teve também uma importância muito grande nesses eventos digitais, né, e ela também passou uma série de dicas bem interessantes, inclusive o pessoal que está assistindo, todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui, elas estão sendo adaptadas e vão direto para o YouTube, então elas estão subindo aos poucos. A do Ricardo Rodrigues, a Let's Gig, já está lá no nosso canal do YouTube, então procura lá Música em Rede. Eu vou assistir. Assiste, foi bem legal, foi a primeira que a gente fez. A gente precisa de um número ali de seguidores para poder ficar com a barra Música em Rede.
Olha aí. Acabamos de falar dela, Carla. O que a Simpla fez de mais legal foi justamente ser muito rápida e não pensar sozinha, né? Exatamente. Onde é que está, né, a necessidade, atender necessidades. Parabéns aí a Simpla, um parceirão, vários eventos que eu faço, a Simpla está sempre parceira. É muito legal ver isso, acho que é essa força das ferramentas, né, e as pessoas utilizando e entendendo, e as ferramentas se posicionando também, né, para ajudar e se adaptando e correndo para criar possibilidades novas, e é isso que a gente precisa nesse momento, né, poder a frase da melhor forma possível, tirar o proveito, né, mas de uma forma realmente positiva, né, que todo mundo possa ganhar com isso, né. Então, acho que esses são o intuito, inclusive a gente está tendo essa conversa, né, a gente está buscando ventilar ideias e trazer propostas, né. Os próprios, desculpa te interromper, mas os próprios espaços de música também aqui em São Paulo, por exemplo, a galera do Grupo Vegas, até eu me lembrei porque eu vi o Pedro Kurtz, lindo, grande aí assistindo, a iniciativa deles de servir pratos de comida para galera menos privilegiada, né, e repensar toda a comunicação, né, que desafio, como é que você vai falar disso? Eu imagino o desafio dele nesse sentido, de repensar a comunicação, mas ele está sendo muito hábil nisso, de rapidamente entender esses novos cenários. Sim. Nessa parte, trazendo um pouco mais essa sua expertise aí de estratégia de marketing para os eventos, tem alguma dica, alguma coisa que você acha importante para as pessoas que estão vendo, sentindo a necessidade de movimentar, de criar projetos, de botar isso para rodar? O que você pode falar assim, para as pessoas a respeito disso, para as pessoas se movimentarem e criar possibilidades? Principalmente falando aqui do nosso mercado, né, que eu acho que a gente ainda tem muito espaço ainda para desenvolver projetos que conectam pessoas e que possam ajudar essa conexão artista-público, que isso vai, enfim, ainda tem muito um caminho aí para andar, e também nesse lugar também nosso aqui de conectar as pessoas do próprio mercado para ventilar ideias. O que você pode, aliás, até para mim essa pergunta, eu quero essa resposta para mim também, aqui que você pode passar para a gente aí de ideias, estratégias para a gente desenvolver e evoluir esses projetos. Você sabe que a publicidade me fez muito bem, mas me fez muito mal também, né? Porque ela é uma ciência, né? Publicidade, o marketing, são ciências que elas acabam sendo um pouco cruéis quando elas pedem que a gente seja muito determinista. Tem que ter uma resposta, tem que ter uma estratégia. E depois que eu comecei a me envolver um pouco mais depois que eu comecei a me envolver, depois que eu saí de um lugar muito pretensioso da estratégia de marketing, achar que eu sabia de tudo, e começar a aprender coisas novas, justamente quando teve essa mudança toda do mercado de música, eu falei, putz, eu não sei nada sobre isso, né? Eu comecei a ouvir mais, e ouvir não só com o ouvido, mas com os olhos também, observar. Então eu acho que a gente tem que estar muito ligado a informações que são coletadas, analisadas por grandes players, por iniciativas aí diversas do mercado. O próprio DataSim mesmo tem um monte de pesquisa que é tudo gratuito, que você pode ter uma visão do mercado. Conversar muito com as pessoas, observar as iniciativas, ver quais iniciativas são representativas. De repente você pode juntar forças com iniciativas que já estão bem mais encaminhadas, e daí também pegar esses gargalos, né? Se você quer criar algo novo, geralmente o novo e o que vai fazer impacto mesmo para as pessoas está no óbvio, né? Está no lugar onde às vezes todo mundo está olhando, mas que poucos estão enxergando. Então o que é óbvio que ainda não funcionou, né? Seria óbvio que o Instagram pudesse monetizar, e isso faz muito tempo, né? É tão óbvio isso. Sim. Bora lá fazer. É óbvio que a gente precisa trocar e se conectar, estar junto de uma forma digital. Vocês criaram isso, né? Então, o que a gente pode fazer para impactar a rotina das pessoas de forma a realmente atender essa dor, né, que as pessoas têm?
É isso aí. Eu até vou ler aqui alguns comentários que eu acho que vale a pena a gente ler aqui, que o pessoal está escrevendo aqui. A Patrícia falou: Rê, você é inspiração demais. Toda vez que eu te escuto, você sempre dá uma aula de conhecimento, de força e de humildade. Gente, sabe que tem uma coisa interessantíssima? Acho que a Patrícia Vaz. Patrícia é um super exemplo. Há cerca de um ano, mais de um ano, ela falou, não, eu quero aprender sobre esse mercado digital, se conectou com todo mundo e hoje é uma referência de lançamentos digitais. Se você é músico, se você é marca e quer fazer, né, apoiar lançamentos digitais de artistas, fala com a Patrícia que ela é fera. Ó, pô, fica a indicação aí, Patrícia Vaz, tá aí o @ dela no chat, dá uma procuradinha. Alina Félix, momento das pessoas realmente olharem para o digital, quebrar barreiras além de paradigmas, tanto na música quanto em qualquer outra área. Antes era diferencial, hoje é necessidade. A Alina Félix trabalha para uma série de iniciativas também, é uma mulher que super plural. Deixa aí o @ Alina, porque com ela eu aprendi muita coisa sobre como criar conteúdo de forma genuína. Massa. Acho que essa é uma das grandes... Curador é isso, viu? Conhece um monte de gente, vai indicando. Sim, eu acho ótimo. Eu ia falar exatamente sobre isso. Esse lado a curadoria é uma coisa muito interessante, né? Porque é um exercício também de... não só de olhar, de você sacar as coisas que fazem sentido com aquele projeto, mas tem uma coisa de humildade também, de você entender o quanto as pessoas são boas naquilo e como os outros precisam se encontrar, né? Como aquilo que você está enxergando precisa ter um holofote, né? A curadoria tem essa importância, né? De mostrar caminhos através, né, do outro, né? Eu adoro conectar gente, porque... é uma forma também de você entregar as pessoas para onde elas têm que estar, né? Se você não consegue ajudar, você entrega ela para alguém que faça isso muito melhor. Alina, deixa o seu canal aí, vai, por favor, o seu canal. Tá lá, Alina Félix, com 2x, você acabou de escrever aqui. E a Alina é sócia do Eric Krominski, que é um cara genial de conteúdo, ele faz um monte de iniciativas na TV também, eles têm um monte de coisas bacanas na internet e podem ajudar nessa questão de conteúdo. Mas conteúdo é a grande moeda, né, nesse momento agora aí, cada vez mais. Bom, estamos indo para a reta final da nossa conversa. A gente tem uma playlist já falando, mudando um pouco, já indo para o nosso assunto final. Você quer falar alguma coisa? Acho que é importante abrir aqui também. Olha, tem mais uma pessoa ali incrível também, ó. Tá vendo? Diga lá. David Kadoka, que tem um conteúdo super legal na internet, para vocês também, que são estúdio, tem um monte de coisa. Ele é especialista da Shure Microfones, um parceirão, e eles estão com um monte de conteúdos incríveis de como colocar seu som na internet de forma com grande qualidade. No nosso canal também da Abro, também tem, abro@br. Você quer passar mais alguma indicação, informação? Estou adorando esse momento. Gente do céu, é muita coisa, é muita gente com isso. Tem uma sacola aqui cheia de cartão. O Pedro antes me zoava, eu tinha uma sacola cheia de cartão de pessoas conectadas. Mas é bom. Muito interessante aí, ó, o canal da Alina Félix. Chama, o nome já é impactante. Muito interessante, boa. Vamos conversar depois, você fazer entradas especiais aqui no nosso programa, fazendo as dicas da Renata. Vou adorar. Então tá bom, a gente falar em dica, a gente tem uma playlist colaborativa. Todo mundo que passa por aqui indica uma música, um artista pra gente colocar lá, então é uma lista super eclética. Lá no Spotify, você procura lá Música em Rede, você vai achar lá com esse loginho nosso. Aliás, se você veio pelo Música em Rede, segue a Renata, que está aqui embaixo aqui, o @ dela. E se você veio pela Renata, siga o Música em Rede oficial aqui no Instagram, também no Facebook. Lá no Facebook a gente também, com todas as notícias que a gente fala no começo do programa, a gente posta por lá. Estamos colocando todas as entrevistas que rolam aqui, estamos adaptando para o YouTube. Então já temos a do Ricardo Rodrigues, a Let's Gig, lá no YouTube. A gente precisa de acho que é mais de 100 seguidores, se eu não me engano, para a gente poder colocar o nosso nominho lá, /Música em Rede, se eu não me engano. Então vamos seguir, procura lá a Música em Rede, vocês vão ver lá o cardzinho do Ricardo, segue o nosso canal lá, por enquanto ele é o nome dele é lá no /, vários números e letras, mas daqui a pouco vai estar lá, então
procura, que tá fácil de achar também, e a gente vai colocar lá. Então muita gente perguntando, eu queria ver a entrevista tal, como é que eu faço para ver? Então vamos subir, dia sim, dia não, mais ou menos, tem as entrevistas que passaram por aqui. E aí, então a gente passa pra gente o que você acha interessante de colocar. Sei que, enfim, são infinitas as possibilidades, mas dá um nominho pra gente aí, pra gente ir nessa playlist do Spotify aí do Música em Rede. Como eu sou curadora, eu preparei esse caderninho aqui, ó, gente. Tá fácil. Tem que ser só uma, só. Pode ser duas? Pode ser duas. A gente abriu essa sessão outras vezes, eu não posso falar aqui não. Pode ser duas. Então, ó, a primeira música que eu queria indicar é uma música que tem muito a ver com o nosso momento agora. Se você é casado, se você tá com seu marido, com seu namorado, com sua marida, com a sua namorada aí, você tá aproveitando também para trabalhar o relacionamento. Se você não é, se você é solteiro, vai ter uma grande procura aí da galera na hora que esse isolamento pandemia, maluco. esse isolamento acabar, porque tá todo mundo, vou falar besteira aqui, com fogo no rabo. Então, tem uma música que um amigo meu criou esses dias com a Keila, Patrick Thor e Keila, que chama Fogo no Rabo. Ouçam, é maravilhosa, é maravilhosa. Fogo no Rabo. A Keila que era do... Sim, ela mesma. Do lado do Pará. Isso, ela mesma. Gente, Fogo no Rabo. A música pós-pandemia, Fogo no Rabo. Ótimo. Eu quero fazer uma festa pós-pandemia com essa música, em loop. Aliás, não, a gente tá falando disso também. A gente quer fazer também, assim que acabar, a gente quer fazer um encontro de todo mundo que passou por aqui. Gente! Vamos encontrar, todo mundo tomar uma cerveja, vamos se relar, né? Como diria o Samuca. Vamos se relar. Você quer dar uma indicação? E a outra música, eu vou falar rapidinho, né? Para o nosso tempo não acabar. É de um artista que eu tive a chance de conectar através desses coletivos também. E hoje a gente tem se falado bastante digitalmente, que é o Saudade. E a música é Conserta o que tu fez. Tem um versinho que fala, olha o que acontece quando a gente esquece de regar as plantas e as relações. E eu acho que essa música tem muito também desse momento, assim, né? Será que não é tempo da gente regar nossas relações? Né? Sim, sempre é. Maravilha. Quer deixar algum recadinho final? Gente, vamos virar esse YouTube aí do Música em Rede, vamos nos articular em rede, vamos seguir, porque depois tem uma cerveja paga para todo mundo na festa pós. Mentira. Exatamente. A gente vai conseguir esse apoio vai vir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Fala com o COI amanhã, fala com o COI. Isso, e até aproveitando, então quem chegou agora aí, amanhã a gente conversa com o COI Freitas, que trabalha com a plataforma Devassa Tropical Transforma, que está conectado com festivais de música, ele conecta marcas e músicas, esse é o nosso assunto, e também ele é curador da áudio em São Paulo, então é um cara muito massa. Do Conselho da CIM São Paulo e uma pessoa iluminadíssima. Incrível. Vai ser um papo incrível com o Rico Manzano, vai ser com ele amanhã, a partir das 19. Então a gente sempre começa com as notícias do dia e depois entra no papo. Então não perca, siga aqui, segue o Música em Rede Oficial aqui no Instagram, segue Música em Rede Oficial no Facebook, procura a gente no YouTube, segue lá que vão estar todas as entrevistas, vão estar por lá. E é isso. Certo, Rê? Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Foi uma aula, valeu demais. Estamos conectados. No meu próximo evento, vocês vão ter espaço lá, hein? Música em Rede vai ter um espaço dentro do meu próximo evento. Vamos fazer tudo isso junto sempre, tá? Se cuida, fica bem. Saúde para todos. Você também. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente.